Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar tratando da injeção de dependência na plataforma .NET. Hoje eu vou mostrar como realizar a injeção de dependência usando propriedades. Nas aulas anteriores, nós já apresentamos os conceitos do padrão de injeção de dependência, qual a sua finalidade e mostramos na prática como nós podemos aplicar este padrão usando o container DI nativo da plataforma .NET. Dessa forma, a injeção de dependência ela é muito utilizada porque ela permite desenvolver componentes de software fracamente acoplados. E ela também ajuda a reduzir o forte acoplamento entre esses componentes de software. Ocorre que até o momento, nos exemplos mostrados até aqui, nós temos aplicado a injeção de dependência usando o construtor da classe, mas nós podemos realizar a injeção de dependência usando propriedades e métodos, embora não seja uma forma muito utilizada e também não muito recomendada. Então nós podemos resumir dizendo que nós temos três maneiras de realizar a injeção de dependência, as quais são via construtor, via propriedade e via método. A injeção de dependência via construtor foi a que nós apresentamos até agora. Então, nessa abordagem, a injeção pode ser vista como o processo que utiliza o construtor para passar as dependências de uma classe. E nesta abordagem, as dependências elas são declaradas como parâmetros do construtor. E como resultado, nós não podemos criar uma nova instância da classe sem passar as variáveis do tipo exigido pelo construtor, que pode ser uma ou mais. Então o ponto-chave aqui nessa abordagem é que quando você declara uma dependência como parâmetro no construtor da classe, você está dizendo, desculpe pessoal, mas se vocês quiserem criar essa classe, terão que passar esses parâmetros. Então com isso, a classe vai ser capaz de especificar as dependências que ela precisa para funcionar e vai ter a garantia que vai obter essas dependências. Então, nessa abordagem, é uma boa prática não aceitar parâmetros nulos, lançando uma exceção caso isso ocorra. E quando nós podemos usar a injeção de dependência via construtor? De forma geral, nós usamos a injeção via construtor quando a classe tiver uma dependência sem a qual ela não vai funcionar corretamente. Ou seja, se a sua classe não pode funcionar sem uma dependência, injete essa dependência usando o construtor. Se ela precisar de duas, injete duas. Se ela precisar de três, injete três. Essa é a abordagem usada na injeção de dependência via construtor. Como vantagens dessa abordagem, nós podemos dizer que essa abordagem cria um forte contrato de dependência usando o construtor, facilita os testes unitários à medida que as dependências são passadas pelo construtor, é bem fácil testar isso, e facilita a manutenção do código, porque é fácil localizar aonde foi feita a implementação, está lá no construtor da classe. Então, a partir deste momento, nós vamos mostrar uma outra abordagem, que seria a abordagem de usar a injeção de dependência via propriedade. Então, na injeção de dependência via propriedade, que também é muito conhecida com o termo Setter Injection, nós fornecemos as dependências usadas pela classe por meio de uma propriedade pública da classe. Basicamente, é assim que funciona essa abordagem. E quando nós podemos usar essa abordagem? Nós podemos usar a injeção de dependência via propriedade quando nós não podemos usar o construtor da classe, seja porque nós não temos acesso, seja porque existe alguma restrição que nos impede de fazer isso, ou ainda quando as dependências que a classe precisa usar são opcionais, ou ainda quando as dependências que a classe usa, elas podem ser alteradas depois da classe ser instanciada. Neste cenário, nós podemos usar a injeção de dependência via propriedade. Agora, nessa abordagem, cabe fazer um alerta, que quando usada, você sempre tem que atentar para fornecer uma implementação padrão, quando você fizer a injeção de dependência via propriedade. Nós vamos entender isso no exemplo prático. Então, para mostrar isso na prática, eu vou usar o seguinte cenário. Vamos supor que eu tenho uma classe documento que possui uma dependência de um corretor ortográfico, que não é estritamente necessário. Então, eu vou ter a classe documento, que pode ou não ter um verificador
ortográfico instalado para funcionar. Se houver um corretor ortográfico instalado, a classe vai usar esse corretor ortográfico e vai funcionar. Agora, se não tiver nenhum corretor ortográfico instalado, a classe vai incluir uma implementação padrão e vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, nesse cenário, eu vou mostrar na prática agora o código onde nós vamos usar a injeção de dependência via propriedade. Então, inicialmente, eu vou definir uma interface que eu estou chamando de iCorretor ortográfico. E aqui eu tenho um contrato chamado verifica ortografia. Então, eu vou fazer uma implementação dessa interface no corretor estendido, que implementa este método e utiliza o corretor ortográfico estendido. E eu também vou fazer uma implementação padrão dessa interface que vai usar um corretor padrão. Então eu tenho duas implementações, o corretor padrão e o corretor estendido. Então agora eu vou definir a classe documento. E nesta classe eu vou fazer a injeção de dependência via propriedade. Então a minha classe documento, ela tem uma dependência com o corretor. Então eu criei uma propriedade, corretor ortográfico, que é do tipo da minha interface. E aqui eu defini uma variável underline corretor, que é do tipo da minha interface, e que vai ser usada para obter o valor da instância do corretor ortográfico. Então observe que no get, primeiro eu verifico se a instância é null, ou seja, não tem nenhum corretor instalado. Então o que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma instância do corretor padrão à propriedade. Caso contrário, aí ele vai retornar essa instância. Ele obtém a instância, atribui e retorna. No set, a primeira coisa que eu faço, eu verifico se o valor que está sendo atribuído aqui à propriedade é nulo. Se for nulo, eu lanço uma exceção. Então eu não vou permitir instâncias nulas do corretor. Se ela for diferente de nulo, eu pego a instância e atribuo ao valor da propriedade. E aqui, nesta classe, eu tenho um método aplicar verificação ortográfica que usa a propriedade e que faz a verificação da ortografia. Então aqui, olha, primeiro eu verifico se não houver um corretor ortográfico instalado, então eu vou usar o corretor padrão. E aqui no set, isso no get, no set, eu asseguro que não será atribuído um valor nulo para a instância do corretor. Isso é muito importante. Então aqui, eu estou fazendo a injeção de dependência via propriedade. Então eu vou abrir agora o Visual Studio 2022 e eu tenho um projeto console do tipo Netcore aqui. E aqui, eu vou mostrar o código da interface, da implementação do corretor padrão, da implementação do corretor estendido. E na classe documento, eu estou definindo a propriedade e aqui eu estou verificando se o valor da propriedade é nulo, então obtenho o valor padrão, que vai ser o corretor padrão. Isso no get. No set, se for atribuído algum valor, eu verifico se essa instância do corretor ortográfico é nula. Se for nula, eu lanço uma exceção, senão eu atribuo o valor. E no método aplicar verificação ortográfica, eu uso a propriedade e faço a verificação. Exatamente como eu mostrei. Então agora vamos ver isso sendo utilizado. Olha. Então aqui, eu vou usar. Primeiro eu crio uma instância do meu documento e já uso a verificação ortográfica. Já aplico a verificação ortográfica. Aqui o que vai acontecer? Como eu estou usando esse método direto, ele vai chamar a implementação do corretor padrão. Então aqui eu vou ter a implementação do corretor padrão. A seguir eu vou alterar a instância do corretor. Eu vou fazer a injeção de dependência via propriedade. Então, para isso, eu crio uma instância do corretor estendido e atribuo, a propriedade. Aqui está sendo feita a injeção. Quando eu fizer isso, eu vou dar um set aqui, no value e na instância underline corretor, que é o valor da minha propriedade corretor ortográfico. E aqui eu vou aplicar a verificação ortográfica estendida. Então eu vou executar e você vai ver que isso vai funcionar dessa maneira, usando o corretor ortográfico padrão, usando o corretor padrão, e agora eu vou fazer a injeção de dependência via propriedade, usando o corretor ortográfico estendido. Pronto. Essa seria uma implementação. Agora eu vou fechar essas janelas aqui e vou mostrar uma outra implementação que foi feita aqui, Então aqui o que mudou? A interface continua a mesma, as implementações continuam as mesmas, não mudou nada aqui. O que mudou foi a implementação da classe documento. Aqui, o que eu fiz aqui? Eu criei a propriedade corretor ortográfico usando só set, ou seja, ela é uma propriedade somente atribuição, Eu só vou poder atribuir o valor. Então aqui eu não vou conseguir acessar externamente o valor da propriedade.
Lembrando que isso eu fazia para atribuir o valor da instância do corretor padrão. Como agora eu não tenho mais o get aqui, como que eu vou obter a instância do corretor padrão? Eu faço isso aqui no construtor. Ó. Então aqui eu defini a propriedade texto, defini aqui no construtor uma string texto, que agora eu tenho que criar o documento passando uma string e atribuindo esse valor à propriedade. E aqui eu estou criando uma instância underline da variável do meu corretor padrão e atribuindo a underline corretor, que é do tipo do iCorretor ortográfico, aqui na minha propriedade. Então, inicialmente, ó, eu vou criar uma instância do corretor padrão. E aqui eu vou usar essa instância. Depois, se eu quiser atribuir, eu uso o set, atribuo o valor para underline corretor. Então aqui eu vou mudar a instância em tempo de execução. Então vamos ver o código de utilização disso. Olha. Então aqui ó, eu estou criando um documento, ó, já tenho que passar aqui um texto, exibo o texto. E aqui ó, quando ele aplicar a verificação ortográfica, ele está usando a implementação padrão. Agora eu vou alterar essa instância do corretor ortográfico. Vou injetar a dependência via propriedade. Então, para isso, ó, eu crio uma instância do corretor que eu quero injetar, atribuo a propriedade. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui um breakpoint. Quando eu executar, nós veremos isso funcionando. Vou executar usando o corretor ortográfico padrão. Ó. Vou dar um enter. Ó. Exemplo de setter injection, usando o corretor ortográfico padrão. Agora eu vou pressionar enter e ele parou aqui. Ó. Tá vendo? Eu dei um value aqui. Ó. O corretor estendido. Então, agora eu estou nessa linha de código aqui, ó. Eu criei uma instância do corretor estendido e atribuí a propriedade, ou seja, eu injetei aqui, ó, através do set, a instância do corretor estendido. Então, se eu mandar continuar, olha lá, ó, usando o corretor ortográfico estendido. Então, é assim que funciona a injeção de dependência via propriedade. E com isso, nós mostramos que a injeção de dependência via propriedade, ela fornece dependências opcionais, que foi esse cenário que eu mostrei aqui. E também ela permite alterar a dependência caso isso seja necessário. Por exemplo, se eu quisesse criar outro corretor ortográfico aqui, eu faria isso e usando a injeção de dependência via propriedade, eu poderia injetar qualquer uma das implementações que eu tivesse aqui no meu código. Então, até a semana que vem.